que Deus o use nesse tempo, Amém. pastor, para a glória do seu nome. Amém. Muito obrigado, irmão Ricardo. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre nós. Amém? Eu estou acompanhado aqui do senhor irmão João Henrique, meu filho, da Manuela e da Cristiane, minha esposa. Vou pedir a eles que fiquem de pé, por favor, e dê aquele sorriso bonito para mostrar para a igreja que a nossa família é simpática. Voltando a ficar em pé, fica em pé de novo, John. John, fica em pé. Quer ficar sentado mesmo, né? Então, por favor, é bonito ver a família obedecendo o pai assim, não é verdade, irmãos? É uma coisa muito especial. A gente fica feliz, não é? A gente se sente honrado mesmo. Graças a Deus. Os irmãos sabem que como é que é a vida, né? A vida dá voltas. Tem gente que vai gostar de ver isso pelo vídeo. O pastor Tércio foi pregar em nossa igreja um dia e estava acompanhado da mãe e da Aninha, a menina do meio. Ele pegou e apresentou a mãe e falou: fique em pé, Ana. Ela fez assim, ó. Aí ele: em pé, Ana. Aí eu comecei a rir e falei no microfone assim: é bom, olha como os pais de hoje têm autoridade, né, irmão? Todo mundo riu. Agora acontece uma situação dessa justamente aqui. Eu acho que ele deve ter orado, jogou uma praga em mim, né, irmão? A única explicação. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Gostaria, meus irmãos, de ler dos versos 1 ao verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 3. Diz assim a boa palavra do nosso Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês a graça e paz da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer por tua bondade sobre nós, por teu imenso favor. Agora, Senhor Deus, quando estamos ao redor da tua santa palavra, pedimos que o Senhor nos una agora, que nós sejamos como uma só pessoa, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fico impressionado mesmo, como as igrejas são difamadas. Toda a notícia que a grande imprensa dá, ela procura colocar as igrejas com um tom negativo. Também fico impressionado a impaciência das pessoas com as igrejas. Ontem mesmo levei minha filha numa igreja para participar de uma programação e depois fui buscar mais à tarde, mais à noite. E aquela hora da saída das pessoas naquela igreja, muitos carros ali na rua, e os vizinhos, dava para notar que eles não estavam ali para buscar ninguém, porque os carros que estavam devagar, a rua congestionada, os vizinhos fazendo questão, e eu vi isso depois,
em outros momentos buzinando sem parar. Sem parar. Antes, eu tinha ido com o meu menino num outro lugar e havia um show de um cantor brasileiro. Estava lotado de jovens, adolescentes. Eu não vi ninguém impaciente buzinando para eles. Mas lá na porta da igreja a impaciência foi total. Sempre que um crente, um pastor aparece em algum filme, sempre que uma igreja, um pastor ou um grupo de crentes aparece numa novela, é sempre com cara de doido. Sempre com alguma expressão de gente desequilibrada. Nunca nos colocam como aquilo que somos. Nunca. As pessoas, meus irmãos, que não frequentam as igrejas, não conhecem as vidas das igrejas. Eu sei que a minha história é parecida com a história de muitos que estão aqui. Nasci e antes de nascer, eu já estava sendo abençoado por uma igreja, porque minha mãe precisou ter o parto fora da nossa cidade. A situação precária de saúde naquele tempo, não havia ali, as mulheres que precisavam ganhar neném ali, tinham certas dificuldades, muita gente ainda nascendo com parteira em casa, etc. Minha família, meu pai me levou com minha mãe para Manhuaçu, a cidade vizinha. Ficamos 12 dias, minha mãe hospedada na casa de uma família que ela não conhecia, mas da Igreja Batista de Manhuaçu. Fomos levados, meus irmãos, por um carro de um irmão da igreja. Durante 12 dias, uma família que não nos conhecia, nos hospedou porque éramos crentes, minha mãe e meu pai eram um casal da Igreja Batista de Manhumirim. Depois, a primeira pessoa que me viu, além dos que estavam ali na sala de parto, no trabalho do parto, a esposa do pastor. Primeiro presente que eu ganhei foi presente dos crentes. A primeira visita que recebi foi a visita de crentes. Ao longo da minha vida eu cresci numa igreja e a boa parte daquilo que eu sou hoje dependeu e foi influenciado por crentes da Igreja Batista de Manhumirim. Quando me senti vocacionado, foi a igreja que estava lá na rodoviária, cantando, Deus vos guarde pelo seu poder, Deus vos guarde, não sei o que, o nosso hino que a gente tanto gosta, uma choradeira do lado de fora do ônibus, meus irmãos, que um motorista da empresa de ônibus chamou um rapaz da igreja e perguntou o que está acontecendo com esse rapaz. Ele está indo fazer algum tratamento de saúde no Rio, que o povo acha que ele não volta mais. Eu saí de lá, meus irmãos, com bolsas e mais bolsas de coisas, sabonete, pasta de dente, shampoo, biscoitos dos mais diferentes, roupa de um irmão, roupa de outro. Naquele tempo a roupa tinha que combinar. Hoje em dia o certo é não combinar. Mas naquele tempo as coisas tinham que ter uma certa harmonia. Se você estava usando um paletó, você não ia usar um paletó, você não ia colocar uma calça jeans igual eu estou aqui agora. Você não, era coisa, tinha que fazer um conjunto. Você não ia colocar um tênis misturado com outra coisa. Ah, meus irmãos, mas eu já estava na moda avançada. Nada em mim combinava, porque era um pedaço de terno de um irmão, a calça de outro irmão, o sapato do tio que não usa mais. Ficava aquela combinação que o irmão pode imaginar. Mas tudo isso com a igreja. Depois, a igreja, um irmão, participou no meu tempo do seminário, com metade do pagamento da minha mensalidade no seminário. Um irmão, um diácono, amigo do meu pai, amigo de nossa família a vida toda, pagou metade da minha formação no seminário.
No seminário eu me deitei em camas. No seminário eu sentei em cadeiras. Eu tive professores toda aquela estrutura existente, graças à generosidade do povo batista do sul dos Estados Unidos e do povo batista brasileiro, através das suas ofertas. Os meus professores, dando aula para nós lá, nunca receberiam salários dos professores universitários, graças à generosidade das igrejas batistas do Brasil. Quando eu fui ser pastor, eu recebi o meu sustento de uma igreja. Quando fui namorar minha esposa, foi um grupo de diáconos que orou comigo, que intercedeu comigo, que abençoou aquela hora. Quando nós nos casamos, eu não tinha quase nada, meus irmãos. Ganhei fogão de uma pessoa da igreja, geladeira de outra pessoa, ou uma cama de outra. Irmãos, a igreja sempre abençoou a minha vida. Quando a minha esposa ficou grávida da nossa menina, foi na igreja que nós demos a primeira vez a notícia, e o nosso menino também, na igreja que demos a primeira notícia. Eu não tenho como agradecer a Deus a vida da igreja, porque a igreja, abaixo de Deus e da família, tem sido tudo para mim. As igrejas, meus irmãos, elas são repletas de pessoas amorosas, pessoas extraordinárias, pessoas de Deus, pessoas que só sabem fazer o bem. E, irmãos, esta igreja aqui não é diferente, é assim mesmo, é do jeito que eu estou falando aqui. Há pessoas também que, quando foram casar, se casaram porque essa igreja aqui ajudou. Certamente alguém aqui se casou com vestido de noiva de alguém porque alguém dessa igreja ajudou a casar. São incontáveis ao longo desses 60 anos, irmãos, os casamentos que saíram aqui, ajudados pela igreja de todo jeito. Primeiro, porque só uma pessoa crente mesmo iria casar com você. Uma pessoa de fé. Você conseguiu casar aqui na igreja. A igreja, com certeza, algumas pessoas fizeram bolos de casamento, bolos de aniversário, bolos de bodas, ajudados pela igreja, por essa igreja aqui. Irmãos, as igrejas são assim, remédios comprados. Quanta gente já fez tratamento porque essa igreja ajudou? Quanta gente fez quimioterapia com membros da igreja levando para fazer quimioterapia e trazendo, com o carro da igreja levando e trazendo? Quantas pessoas desempregadas, meus irmãos, que foram socorridas em momentos e em necessidades sérias pela vida da igreja? Agora, por que a igreja é assim? Por que a igreja é tão bela? A carta aos Tessalonicenses, irmãos, foi escrita e ela revela o valor da igreja de Tessalônica. Provavelmente a mais bem sucedida empreitada missionária de Paulo foi Tessalônica. Aquela igreja, irmãos, deu certo. Aquela igreja aconteceu de um modo tão bonito, que se falava a respeito do que estava ocorrendo ali. Agora preste atenção, Paulo dá graças, e nós temos muitos motivos de darmos graças pela vida da igreja da Vila da Penha. Preste atenção. Primeiro lugar, eu quero lhe chamar a atenção para o verso 3 deste capítulo 1. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Agora eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns aspectos aqui que precisam ser demonstrados. Demonstrados. O que é demonstrado? É vivido de fato, realmente. Primeira coisa, o trabalho que resulta da fé. É isso. A igreja é diferente de tudo. Não há nada que possa se comparar a uma igreja. Nada. Por causa do elemento fé. Tudo para nós envolve fé. Nós só nos reunimos, meus irmãos, porque nós temos fé. Sem fé tudo seria sem sentido. Que sentido faria, por exemplo, nós orarmos aqui num culto ou cantarmos sem fé? Nós oramos porque acreditamos, em primeiro lugar, que Deus ouve a oração,
que Deus atende, que Deus conhece a necessidade. Sem fé, nós estaríamos orando assim, como que falando às paredes, falando ao vento. Nós cantamos na igreja por fé, porque se Deus não fosse onisciente, se nós não crêssemos num Deus todo-poderoso, acima de todas as coisas, Senhor dos senhores, Rei do universo, como é que nós poderíamos adorar? Nós creríamos num Deus tão pequeno ou não creríamos em Deus? Nós faríamos o quê? Nós reverenciaríamos a mãe natureza? Ou a energia positiva, ficaríamos aqui para sentir a energia positiva? Nós criaríamos alguma coisa para nos tranquilizar, mas pela fé, nós cremos que Deus é quem Ele é, e por isso é merecedor de toda adoração. É pela fé, meus irmãos, que nós entregamos dízimos e ofertas. Em que sentido? No sentido, em primeiro lugar, de acreditar que o que a Bíblia diz é verdadeiro. O que a Bíblia diz, precisa ter fé para crer na Bíblia. A obra da fé. Você crê, você obedece. Toda obediência na palavra de Deus é pela fé. Por quê? Porque quando nós obedecemos a Deus, irmãos, nós obedecemos primeiro para depois ver. Não é assim, ver para depois acreditar, para depois obedecer. Não, é pela fé que nós acreditamos na palavra de Deus e que colocando-a em prática em nossas vidas, vai acontecer aquilo que ela diz que vai acontecer. Então você crê primeiro para ver depois. Tantas pessoas querem ver primeiro para obedecer depois. Quando Jesus foi curar aqueles 10 leprosos que se aproximaram dele, acontece ali um fato tão bonito. Jesus diz: podem voltar e se apresentar lá ao sacerdote. Enquanto eles voltavam, no meio do caminho, no meio da obediência, eles foram curados. Porque é na obediência que há cura para a nossa vida. É no meio da obediência. É no meio do negar a nós mesmos, de não fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer. Então, a igreja é um elemento de fé. E, irmãos, esse elemento da fé faz tanta diferença. Os irmãos vejam, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Na sua vida pessoal, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos, meus irmãos, uma onda de pessimismo no mundo fora de série. Nós vivemos uma onda de pessimismo no mundo. Eu não sei, eu escutava as pessoas mais velhas falando, e eu achava que os mais velhos eram saudosistas. E às vezes eu escutava um mais velho falando, aquilo não fazia sentido para mim. Com o tempo eu fui observando que o comportamento dos mais velhos faz mais sentido do que a gente pensa. Porque eu também fui ficando mais velho. Não é assim? Essa onda de pessimismo no mundo. Eu estou desconfiado, meus irmãos, que isso não era tanto assim não. Se você tem de 40 anos para cima, você não vai conseguir se lembrar da sua adolescência, ter tanto adolescente deprimido. Uma coisa que é capaz de ninguém aqui que tem mais de 40 anos se lembrar. Adolescentes na sua época, se cortando. Isso não existia não, irmãos. Primeiro que se o camarada inventasse um negócio desse, o pai e a mãe cortavam ele, era no couro. Isso era resolvido com a psicologia antiga. Os avós nossos eram todos psicólogos. Os nossos avós eram psicólogos, todo mundo tinha PhD em psicologia infantil.
Eles iam, meus irmãos, com a decisão. Eles não iam se tremendo de medo, não. Eles iam para decidir. E decidia mesmo. Um elemento muito importante, além do coro, era o serviço. Se uma pessoa começasse a aprontar certas coisas quando era adolescente, o pessoal mais velho falava assim: isso é falta de serviço. Mente vazia, oficina do diabo. Põe esse menino no serviço que vai resolver isso. Isso dava um adianto bom. Por quê? Porque hoje, qual a nossa reação, irmãos? Essa reação é toda de que se a pessoa começa a aprontar, ela começa a ser tratada melhor. Com o meu avô e com a minha avó, ela começava a ser tratada pior. Ela começa a ser tratada melhor. Não, deixa quieto, não irrita não, deixa quieto. Porque os pais ficam morrendo de medo de fazer o troço errado de novo, então deixa quietinha, está dormindo, deixa. Se começou a dar um piti lá logo, não fala nada não, que ela está tratando. Ela está tratando. Aí não quero ir no culto hoje não é melhor deixar em casa, vai que vai para o culto e chega lá, dá um piti lá no culto. Irmãos, com meu avô e com a minha avó, assim, levante e vai para o culto. Tem isso não, vai lavar o banheiro da casa da sua avó hoje, que está faltando esse serviço aqui. Você vai depois para a casa da sua tia, vai arrumar a cozinha dela. A pessoa se aprumava, porque a vida dela começava a ficar complicada. Agora começa a ficar num conforto, não quero ir aí, não vai. Eu quero ir para não sei, aí vai, para não desagradar, porque senão vai dar um piti, vai cortar ela, o irmão, os parentes, tudo vão ficar picados. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo com o mundo. Mas o fato é que o mundo está vivendo uma onda de pessimismo. Às vezes isso entra na vida da igreja, aquele pessimismo, aquele sentimento assim de que não tem jeito, nós vamos todos nos cortar também. Nós vamos nos rasgar. A nossa vida não pode ser assim. Jesus disse que nós andamos na luz. Nós andamos na luz. Nós estamos na luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, se alguém me segue, não andará em trevas. Isso tem que funcionar. E nós pela fé acreditamos e andamos na luz do Senhor. Pela fé. As obras que uma igreja faz em todos os sentidos dependem de fé. Quando nós pregamos o Evangelho, fazemos um apelo para alguém se entregar a Cristo, isso é pela fé. Nós acreditamos de fato que o Evangelho muda as vidas das pessoas. Existe uma mensagem viva, poderosa, única. Um Deus verdadeiro. Isso tudo é pela fé. As reuniões das nossas igrejas, meus irmãos, são cada dia mais, todos os dias, um grande milagre, porque nós vamos chegando para o culto. Eu acho bonito os crentes nas calçadas indo para as igrejas. Eu acho bonito os crentes nos pontos de ônibus com Bíblia na mão. Agora não fica com Bíblia na mão mais, fica com celular. Mas o fato é que os crentes vão se reunindo, e cada um precisando de um milagre. Um que está com uma dor intensa na alma, o outro que está com uma dor física, o outro que está com um problema familiar, o outro que vê uma criança na frente cantando e pensa: que bênção, se meu filho também estivesse aí. Senhor, restaura a minha família, para que eu possa vir com a minha esposa e os filhos para cá, para que os meus filhos estejam ali. Isso tudo, meu irmão, depende de um milagre. Porque nós necessitamos de um milagre todo dia. E é pela fé que nós acreditamos que Deus pode fazer, porque pode mesmo. As questões ligadas à vida de uma igreja não podem ser tratadas apenas assim no nível da razão. É pela fé. Aí o texto vai dizendo: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor. Que coisa linda! Esforço motivado pelo amor. Nós somos uma geração, meus irmãos, que está se acostumando com menor esforço. Tudo para nós é menor esforço. Nós estamos com dificuldade às vezes de levantar para ligar uma lâmpada, porque nós queremos uma lâmpada automática, uma lâmpada com controle remoto.
Eu arrumei um abajur um dia que a gente encostava nele, ele pá. Teve um dia que eu encostei, uma pessoa estava perto e falou assim, é só passar a mão? Nós queremos alguma coisa que a gente diga, haja luz, e pá. Os carros, nós queremos os carros, tudo no automático. E agora estou inventando um carro que vai dirigindo sozinho, né? Já atropelou um bocado de gente por aí. Nós queremos tudo rápido, mas tudo na vida que vale a pena depende de esforço. Tudo. É só que aqui, irmão Ricardo, é o esforço motivado pelo amor. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Você lembra do Jacó? O Jacó tinha que abrir um seminário para os jovens de hoje. Os jovens de hoje estão perdendo. Nós estamos roubando deles a bênção das esperas da vida. A bênção das esperas da vida. Esforço pelo amor. O Jacó trabalhou 7 anos para casar com a Raquel. Aí no dia do casamento o sogro foi. Os irmãos vejam como as pessoas eram recatadas naquele tempo. O tipo de roupa. Casou com a Leia, sem saber que era com a Leia, pensou que estava casando com a Raquel. Depois, ele vai falar com o sogro diz, não é assim não. Aqui na nossa família a gente dá a filha mais velha primeiro. Agora para você casar com a Raquel, você pode até casar, está concedido. Mas você vai trabalhar mais 7 anos. Depois de 14 anos, a Bíblia diz que pareceram como poucos dias. De tanto que ele amava a Raquel. Quando a gente faz as coisas com amor é tudo diferente. É o esforço. Você sabe o que você não quer com relação à sua família? Você não quer perturbação. Mas trabalho não nos cansa tanto. Perturbação cansa. Eu não ligo de ir buscar num lugar, trazer para o outro. Eu não ligo de fazer compra no mercado para poder levar a comida para casa. Eu não ligo de trabalhar para levar o sustento para minha família, porque eu faço isso tudo com amor. Quando a gente faz compra com amor, não é assim? É tudo com amor. Você olha o queijo e fala assim, ela gosta tanto desse queijo, eu vou levar esse. A minha esposa gosta de queijo, sabe? Aí eu vou lá e pego aquele queijo assim, que ele é um pedacinho desse tamanho assim, tem um preço desse tamanho. Aí eu falo, Senhor, eu vou levar só porque amo mesmo. Aí chego em casa, eu mesmo nem como daquele queijo, eu viro e falo assim, filha, vai comendo assim, pedacinho por pedacinho. Vai só degustando, não come tudo de uma vez, não, que esse queijo é muito especial, é um queijo muito fino, e os especialistas dizem que é pouquinho a pouquinho. Se aparece uma visita e corta um pedação, você sente até uma dor assim por dentro. Quando você vai comprar uma comida, você vai lá e diz, ele gosta disso aqui, igual a minha avó fazia. Minha avó comia o pé e o pescoço, mas o meu avô. Depois eu fui entender, para os netos comerem o peito, comerem o contracoxa, comerem a moela, comerem tal. É o esforço pelo amor. O esforço de esperar alguma coisa. Quando fui namorar minha esposa, nós começamos a namorar assim, de uma maneira bacana. Eu fui pedir minha esposa, meu sogro, para namorar com ela. Então, depois de um tempo lá, conversando, orando, meu sogro eu estou falando isso para contar sobre esforço. Nunca tinha dado um beijo nela. Cheguei lá na casa do meu sogro, ele estava de paletó e gravata e de bota. E eu de paletó e gravata também. Depois do culto, do domingo à noite. Sentamos na mesa. Meu irmão, o negócio requer esforço. Requer esforço. Pai, mãe, ela. E a certa altura o meu sogro disse,
Quer dizer então, pastor João Emílio, se eu estou entendendo bem, o senhor está aqui para pedir permissão para namorar. O nome dela é Cristiane, ele chama ela às vezes de Aninha, para namorar com a Aninha. Eu disse, perfeitamente. Pois não. Ele abriu a Bíblia lá, meus irmãos, pregou uma mensagem de mais ou menos uma meia hora. Porque os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão e tal, e toma-lhe palavra, e eu escutando. A minha sogra já em lágrimas, a Cristiane também chorando, e eu não estou exagerando. Numa certa altura o meu sogro disse, pois é, ela está já no 5º ano da faculdade. E eu falei, aconselhei que não devia namorar antes da metade da faculdade. Já estava faltando só mais um ano, né? Aí a minha sogra, Mário, mas ela já está no fim, né, filho? Eu sei, já está no fim. A certa altura, ele disse para mim, pastor, o senhor está autorizado a vir aqui em casa, mas queria dar uma orientação. O irmão não chegar com ela fora de hora aqui em casa. Não ficar fora de hora. Pois não. Também uma outra coisa. Não quero que namore todo dia, ficar vindo aqui todo dia, porque atrapalha nos estudos. E ela tem muita ocupação com os estudos, está numa fase importante agora, e o senhor também certamente tem o que fazer. E ali já estava embutida a ideia, se não tem o que fazer, por favor, procure o que fazer. E falou lá, meus irmãos, uma série de coisas. E nesse ambiente, cunhado escutando atrás da porta, o outro chamando o primo, aquela coisa toda. Acabou ali, vamos orar. Oraram lá por nós. Sem um beijo até agora. E nem aquele dia. E assim. Agora preste atenção. Esforço, nunca cheguei um dia depois do horário que ele falou. Nunca, às vezes estávamos para lá com meu cunhado, meus cunhados em alguma festa de casamento, alguma coisa. Os meus cunhados ficavam para trás e eu ia embora. Eu ia embora. Mas os meus irmãos estão aqui, mas seu pai falou que era para chegar na hora tal. Ele não falou, mas meus irmãos estão aqui. Falou com seus irmãos uma coisa, com nós falou outra, nós vamos aqui. Irmãos, esforço da espera. Agora quando eu olho para minha esposa, sincera e honestamente, quando eu olho para ela todos os dias, eu me sinto um privilegiado. Vem aquele sentimento de que eu sou honrado. A honra é toda minha, porque aquilo que custa muito a gente dá valor. O que custa muito dá valor. Amor que não tem preço é amor que não vale nada. O esforço dos crentes é pelo amor, não é por recompensa material, não é por reconhecimento de ficar em pé. Irmãos, nossa igreja também tem um sítio que também está em reforma. Que situação nós vivemos agora lá esse final de semana, estamos vivendo. Essa chuvarada, choveu muito, atrapalhou. Uma pessoa que ia cumprir um compromisso com a igreja não cumpriu. Chegaram lá os adolescentes sexta-feira à noite. Eu fiquei preocupado. Como é que as coisas estavam ali? Rapidamente, a liderança dos adolescentes começou a agir para lá e para cá. Limpa isso, limpa aquilo, ajeita aquilo outro. Estão lá esse fim de semana dedicando parte de si aos filhos dos outros. Isso é esforço pelo amor. A igreja vive por fé e por amor. Porque, meus irmãos, sem amor, nada nessa vida adianta. O apóstolo Paulo chegou a dizer, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada serei. O que é isso? O que é botar o corpo para ser queimado? Entregar todos os bens para os pobres. Você veja que é possível a pessoa ter um discurso bonito, entretanto ter dentro de si uma vida vazia.
Pessoa entregar o próprio corpo para ser queimado, pastor, sem ter amor? O ser humano tem uma vontade de aparecer tão grande, que ele é capaz de tentar fazer um ato heróico, para ficar bem na fita. Eu entrego o meu corpo para ser queimado. Eu sou um Marte, o defensor da zona norte do Rio. Morri por Irajá. Vila da Penha e adjacências, por favor. Vamos trocar aqui a Avenida Padre José por Pastor João Emílio. A vontade de aparecer. Se não tiver amor, irmãos, não adianta eu defender baleia. Não adianta defender baleia. Não adianta defender os ovos das tartarugas. Não adianta defender a Amazônia e odiar os outros. Isso é conversa vazia. Não adianta proteger as aves e matar a mãe e o pai. Não adianta defender ovo de tartaruga e defender aborto, não, de ser humano. Irmãos, se não tiver amor, é tudo para sair na foto. É tudo essa coisa da natureza humana ligada à vaidade. Aí o texto bíblico diz: o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Perseverança. Eu queria lhe chamar a atenção para essa palavra perseverança. Tudo que não tem, porque a direção é mais importante que a velocidade, irmãos. Às vezes nós vamos numa velocidade sem perseverança nenhuma, sai numa correria danada, quando chega ali parou na calçada. Os maratonistas, eles são maratonistas e são vitoriosos se tiverem perseverança. Quando eu era adolescentezinho, participei de maratona lá na nossa grande cidade. E eu me lembro que quando deu a largada, uma correria, meu irmão, mais uma correria. Nossa cidade tinha um tenente que fazia corrida longa todos os dias quase, sempre fazia corrida longa. E ele saiu devagarzinho. Tenente Verli. Eu mesmo passei por ele igual uma bala. Ele foi devagar. E nós naquela correria. Irmãos, eu acho que nós, depois que corremos assim uns 500 metros, já estávamos começando a ver 1000 cairão à tua direita, 10.000... Aqui o pessoal desistindo. E o tenente foi. Mesmo ritmo. Terminou em primeiro lugar. O segundo lugar, irmãos, eu não sei que dia o segundo lugar chegou. Perseverança. Perseverar nas coisas de Deus. Aí o texto diz assim: a perseverança proveniente da esperança. A nossa esperança de que em Deus tudo tem sentido. Esperança de que tudo que nós fazemos é para o Senhor e dele vem a recompensa. A vida de uma igreja é assim. Uma igreja é isso aqui. Uma igreja não é isso que a mídia retrata de nós, todo mundo nervoso, bravo. Não é isso não. Nós vivemos por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que Deus se agrada de quem tem fé. Deus se agrada quando nos vê assim, reunidos, buscando seu nome. O esforço pelo amor. Tudo que você fizer para a sua igreja, faça com amor. Nossa filha está aqui, Manuela, 13 anos essa semana, dia 4 agora. Ainda estamos recebendo os presentes, ainda os irmãos podem enviar. Pode deixar até na secretaria da nossa igreja lá, ou na secretaria dessa igreja, depois a gente pede para recolher. Mas o fato é que há 13 anos atrás, eu vivi uma experiência que marcou minha vida. Manuela nasceu na segunda-feira. No domingo à noite, a minha esposa não foi no culto. Eu fui, preguei, terminou o culto, eu estava indo para
Estava no estacionamento indo pegar o carro. O vice-presidente da igreja veio comigo, conversando, tentando me distrair e tal. E chegou uma irmã, segurou no meu braço, irmã Helena, disse assim: pastor, eu queria falar uma coisa com o senhor. Aí segurou e disse assim: pastor, amanhã Manu vai nascer. Deixa eu falar uma coisa com o senhor. Um conselho de mãe, falando para um filho. Pastor, a partir de amanhã a vida do senhor nunca mais vai ser a mesma. Não, mas escuta, irmãos, ela não falou aquela conversa assim: agora você vai... Não é isso não. Ela disse: a partir de amanhã sua vida nunca mais vai ser a mesma. O senhor tem dias agora que vai ficar com sono. E a Manuela chorando de noite. A Cris cansada. Pastor, o senhor levante. Ajude a Cris. Pegue a Manu. Cante. Faça tudo com muito amor. Porque tudo passa muito rapidamente. O senhor não reclame. O senhor faça tudo que o senhor puder fazer. Com muito amor. Durante 28 dias, eu levantei em todas as mamadas da Manu e cantei hino para ela até ela dormir de novo. Por isso que ela ficou crente assim. E muitas vezes até hoje eu tenho lembrado: pastor, faça tudo com muito amor. Porque as coisas feitas sem amor não tem sentido nenhum. Você vem para a igreja, o privilégio é seu, o privilégio é meu de vir para a igreja. Faça as coisas com amor, não com aquele espírito de cobrança, aquela coisa amarrada. Faça com fé, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Deus está à nossa frente, Deus tem coisas lindas para as nossas vidas. Seja perseverante, perseverante. Fica firme, fica firme. Por quê? Porque essa igreja assim é a igreja vitoriosa nas mãos do Senhor nosso Deus. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Não desespere, não. Com relação às coisas da igreja aqui, deixa eu dar um conselho aqui agora, de pastor pai, né? Então a igreja de Irajá é a igreja mãe, não é assim? Então eu vou dar um conselho de pastor pai. Irmãos, às vezes nós mesmos criamos uma agitação tão grande, que a gente passa a criar um ambiente para nós mesmos, que é um ambiente que nos confunde. Vamos orar mais. Onde a gente está muito nervoso, onde a gente está muito articulado, é porque está faltando oração. Igreja não se resolve com articulação, nada disso. Nada disso. Vou dar um conselho aqui, eu graças a Deus nunca acompanhei nada, então eu estou falando sem mandar indireta para ninguém, porque eu não conheço os irmãos aqui. Aqui não tem indireta, todas são bem diretas. Então escute bem. Não tratem assunto da igreja em Facebook, essas coisas não. É o lugar de tratar da igreja é com o dono dela. O dono dela. O dono dela é que entende dela. Nós não entendemos de nada não. Nós temos opinião. Olha para minha cara aqui. A cara que eu vou fazer, ó. Nós temos o quê? Opinião. Não é assim? Nós temos opinião. Eu acho. E fica perdido achando tudo. Enquanto a gente está achando tudo, a gente está tão perdido. Trata da sua vida, da sua família
e da igreja ali, nos pés do dono da sua vida, da sua família e da igreja. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, engrandecido seja o teu santo nome. Abençoa, Senhor, a vida desta igreja. Abençoa, Senhor Deus, todas as famílias aqui, cada vida aqui, e que o Senhor esteja sempre no controle. Dê ao culto de hoje à noite, Senhor Deus, o teu derramar também, que tudo que aconteça aqui à noite seja uma bênção, seja edificante, transformador. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Fica um minutinho aqui. Tá. Que a irmã... Meus irmãos, o pastor já desceu, eu vou pedir para ele ficar mais um minutinho. Eu quero convidar a irmã Marilene para trazer uma palavrinha para nós e para a nossa cerimônia, como o nosso convidado, o pastor e ele merece o nosso carinho e a nossa atenção. Enquanto a irmã chega, eu passo para ela o microfone. Tudo bem. Pastor Joelino, o senhor me reportou a minha infância. Eu estava ali sentada e lembrando que o símbolo da psicologia lá de casa chamava-se Maria Preta. Eu acho que minha mãe estaria enquadrada em algum meio nos dias de hoje. O culto doméstico era bem animado. O cantor cristão, às vezes, era símbolo de correção. Mas glória a Deus por isso, é por isso que eu estou aqui. Pastor, nós louvamos a Deus pela sua vida, somos bem gratos por o senhor ter aceito o nosso convite de estar aqui nesta manhã. Sabemos que lá em Irajá está acontecendo o culto, como está acontecendo aqui, mas o pastor separou esse tempinho para nós. Agradecemos a mensagem que o senhor trouxe, muito bom. Tenho certeza que está guardado em muitos corações, inclusive no meu. Amém. Nós temos aqui o símbolo do nosso jubileu, que é a camiseta, a revista, contando um pouquinho da nossa história. Tá? Muito obrigado. Pode usar aí Irajá, eu sabia que o senhor esteve por aqui. Tá joia. Bom, eu gostaria de convidar a sua esposa, que hoje o senhor não será portador da nossa mensagem. Ela hoje está aqui e poderá recebê-la. Bom dia, minha irmã. Este é o símbolo do nosso carinho para com a irmã, tá? Muito obrigada. Os presentes da Manu podem ir pelo correio também, tá, irmãos? Muito obrigado. Obrigado, irmãos. Meus irmãos, os irmãos